Bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu ver aqui o negócio aqui rapidinho. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem, Eduardo? E aí, como é que foi a noite? Né? Bom dia a galera aqui que tá chegando. Bom dia, professor. Tudo bem, Bruno? Bem? Conseguiu dormir hoje? Oi? Conseguiu dormir hoje? Tá quase, tá? Que tá muito frio hoje? Não, você conseguiu dormir hoje. Eu acordei mais ou menos, eu acordei umas 7h14 por aí. Ô, gente, ó, hoje, né, como eu estava falando para vocês, né, a partir desse bimestre aqui, o material de vocês está sendo impresso, né? Não está sendo assim, eu estou recebendo material de vocês não mais impresso, né? Eu estou recebendo material de vocês já Virtualmente. virtual. Então, assim, eu estou tentando aqui compartilhar a tela. Vamos ver se funciona. Funcionou já, professor. Oi? Vocês Já estão vendo? funcionou. Funcionou? Sim. É povos originários do Brasil, né? Isso. Então, assim, galerinha, então, tô vendo que a maioria da sala tá aqui, né? Uma grande maioria, não sei. Né? Vou dar uma organizadinha aqui bonitinho para a gente poder já começar. Então, assim, né? Gente, então, nas últimas aulas a gente vem falando aqui, né, dos povos pré-colombianos. Né? Esses povos pré-colombianos é o povo asteca, o povo inca e o povo maia. E assim, gente, hoje nós vamos falar os povos que viviam aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala em Brasil, né, até parece que o Brasil aqui, o Brasil ele se formou de uma certa forma neutra, né? Então, quando a gente fala em índio, a gente acredita que, né, os índios eram um grupo único. A gente vai ver que nessa aula, o índio, ele não era um grupo único, eram vários grupos, então eram vários povos que viviam dentro do território brasileiro. Só que assim, só que quando a gente fala em povo brasileiro, então aqui, né, a gente está vendo aqui uma imagem que eu acho que vocês já viram em algum momento, né? Em algum momento da vida de vocês, vocês já viram essa imagem em algum livro didático, em alguma obra da internet, entre outras coisas. Mas assim, gente, ó, nós estamos falando de Brasil. Né? O Brasil ele tem uma particularidade diferentemente dos outros povos que viviam na América Central e na América do Sul, no caso, os maias, os astecas e os incas. Os maias, os astecas e os incas, eles desenvolveram, né? Eles desenvolveram a escrita. E isso facilita muito para nós estudarmos a história desse povo. Porque quando nós escrevemos, nós vamos deixar um legado para as futuras gerações. Coisa que os povos nativos brasileiros não faziam, eles não fizeram, eles não desenvolveram uma escrita. Né? Então, eles não criaram um sistema de códigos para poder transmitir conhecimento de uma geração para outra. Né? Tem vários historiadores que eles dizem que a maior invenção do homem não foi a roda, não foi o fogo, mas foi a comunicação, a escrita, a fala. Né? Então, o homem ele é um ser que ele produz conhecimento com o passar do tempo. Oi, senhor, bom dia. Oi, não entendi. Quem está falando? É a Sofia, eu só te dei bom dia. Tudo bem? Não, é que eu tô vendo aqui que eu tô dividindo a tela com vocês e só aparece o seu nomezinho e não deu para me identificar que o som tava muito baixo. Ah, tá. Tá bom? Então, galerinha, então assim, né? Então, se nós formos dar uma olhada nas outras páginas aqui, né? Então, quando a gente fala em povo indígena brasileiro, né? Então, aqui nós temos que pensar que o povo surgiu, é que o fóssil humano mais antigo foi de uma mulher que estava na região de Minas Gerais, que vai ganhar o nome de Luzia. Né? Ela tem uma datação de carbono 14 de mais ou menos de 15 mil anos atrás. Então, é um ser humano, é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Então, tem várias teses que dizem que o homem ou chegou pelo Estreito de Bering, que é pelo norte, né, o estreito que liga
a América, a Ásia, e tem algumas correntes, algumas teses, que eles vão dizer o seguinte, que o homem chegou na América pelo modo de navegação de ilha em ilha no Pacífico e chegou, né, ali na região do Chile. Né? Então, nós temos várias correntes de pensamento que vão explicar isso. Só que o seguinte, quando nós falamos em povos brasileiros, então os povos indígenas brasileiros, eles foram se fragmentando, eles foram se dividindo dentro do território. E mais ou menos por volta do ano 7.000, né, 7.000 anos atrás, o ser humano brasileiro, né, então o povo indígena brasileiro, ou que nós podemos chamar de pré-colombianos ou pré-cabrianos. Como assim pré-cabrianos? Os povos que viveram aqui no Brasil antes da chegada do Pedro Álvares Cabral. Então, gente, por que eu estou falando isso aí para vocês sobre o pré-cabrianos, né? Porque esse termo é um termo novo. Os historiadores eles estão discutindo nos congressos, nas reuniões, para adotar essa nova nomenclatura, né, de pré-cabrianos, pré-Pedro Álvares Cabral. Então, e esse povo, ele foi se fragmentando por toda a região do Brasil, né? O nosso território hoje, que é um dos maiores territórios do mundo. Então, assim, gente, então quando a gente fala em chegada do europeu aqui, né, o europeu, quando ele chega no Brasil, ele vai encontrar aquele povo no litoral, né? Tanto é que é normal, né, nós confundir vários índios, várias tribos, várias dinastias indígenas, eles não chegaram a ser descobertos pelos portugueses. O porquê? Né? Porque o português ele vai ter relação primeiro com os povos do litoral, que eram chamados, né, de tupinambás. Né? Então, os tupinambás, eles vão ser o primeiro povo que o europeu ele vai ter contato. Né? Então, professor, aqui nem tem escrito ali, ó, tronco linguístico tupi. Então, tronco linguístico tupi. Porque o que é o tronco? É a mesma coisa que você pensar uma árvore. Sabe uma árvore? Então, o Sim. tronco é a base da língua desses povos, era o tupi-guarani. Só que quando essa árvore ela vai crescendo, ela vai criando ramificações, os galhos. Então, cada galho é uma etnia diferente que vai ter uma derivação do tupi-guarani. Então, o que é uma derivação? É uma língua que vai ter como base o tupi, mas vai ser uma língua diferente. Tudo bem, Eduardo? Sim. Né? É a mesma coisa da gente pensar o português. Nós falamos o português brasileiro. Né? Tem o português de Portugal, o português angolano, o português de Moçambique. Nós temos o português do Timor-Leste. Né? Tanto é que quando eu converso com alguns portugueses, que eu conheço alguns portugueses da terrinha, né, que fala que é o Portugal da terrinha, eles falam que nós brasileiros, nós falamos cantado. Né? Parece que nós estamos cantando quando nós estamos falando, segundo eles. Né? Então, por quê? Nós fazemos parte de um tronco linguístico. Esse tronco linguístico é o tronco, né, português. É o tronco latino. Né? Então, a nossa língua derivou do latim. Né? Como o espanhol, o alemão, o belga, entre outros, né? Entre outras correntes linguísticas. Gente, o som tá saindo bom? Porque eu estou recebendo aqui uma notificação aqui que o meu som tá ruim. Vocês estão me escutando? Professor, agora há pouco tava que nem derrubou, só que já melhorou. Tá. Mas deu para entender? Uhum. Então, quando a gente fala em povos originários, então, os povos que deram origem à cultura tupi, né, a cultura do índio, foi a cultura tupi. Depois eles foram se ramificando em várias tribos. No caso aí do livro de vocês, tem o nome de algumas tribos ou famílias. No caso, né, nós tínhamos o Krabi, o Pano, o Macu, o Yanomami, o Mura, o Tucano, né, o Catuquina, esses nomes indígenas, né, que foram abandonados com o passar do tempo. E todos esses povos indígenas, eles tiveram como o tronco linguístico o tupi.
né? O tronco linguístico aí deles foram o tupi. Mas, assim, é importante sempre a gente frisar essa questão do tronco linguístico. Então, gente, uma coisa importante aí. Então, quando nós falamos em língua, essa língua ela vai se fragmentando, vai criando outros povos. Só que, né? Como é que eles viviam? Né? Como é que eles vão viver antes da chegada do europeu? Gente, o europeu, para tornar esses estudos mais fáceis, eles massificaram. Né? Eles criaram uma denominação que todo o povo que vivia no Brasil antes da chegada do europeu era índio. Né? Então, como a gente viu, tinham vários povos indígenas, vários povos nativos brasileiros, ou povos pré-cambrianos. Então, assim, gente, algumas coisas importantes que também nós temos que levar em consideração. O modo de vida como eles tinham, como é que eles viviam. Né? Então, nós temos que entender que tinham várias diversidades. No caso, tinha algumas tribos que eles eram nômades, né? Então, vocês sabem o que é nômade, né? Então, eles transitavam de uma região para outra buscando alimento. Tinha algumas tribos que eles tinham um sistema assim, seminômade. Como assim seminômade? Eles construíam ocas no meio da floresta e de tempos em tempos eles iam de uma oca a outra. E eles começaram a desenvolver a agricultura. Uma agricultura que nós vamos usar até os dias de hoje. Afinal de contas, o brasileiro ele adora uma mandioca, né? O brasileiro adora uma farofa, uma mandioca, a questão, né, do açaí, né? O açaí no Pará, no Rio Grande do Sul, o mate era uma erva que os índios eles já usavam, né? A criação do chimarrão, né? Era uma erva, a erva mate já era uma cultura indígena. Né? Então, quando a gente fala em agricultura, eles vão ter esse tipo de agricultura aí formada, né? Por conta desse modelinho aí. Deixa eu ver aqui, que está pegando no chat, eu estou meio maluco. Então, gente, a gente vai falar apenas dos portugueses nesse primeiro momento, né? Então, assim, gente, uma coisa importante aí. Se eles tinham um modelo de vida seminômade, então a divisão do trabalho ela funcionava da seguinte forma: os homens caçavam, pescavam, coletavam frutos da floresta e as mulheres ficavam em casa praticando agricultura. Né? Então, as mulheres tinham um papel fundamental para essa sociedade. Então, a mulher ela vai ficar na tribo e ela vai, né? Ela vai começar o processo de agricultura, entre outras coisas. Fala, Bruno. Bruno? Professor, tipo, eu ia falar um pouquinho, não tem nada a ver, mas a gente sabe pouco dos índios, né? Porque na época, quando o Dom Pedro chegou aqui, né? Quando ele colonizou o Brasil. Me confundi. Aí, eles queimaram tudo, né? Sim. E tem uma outra coisa também Por importante. que será eles queimaram o processo? Então, porque é preciso ter o processo de aculturamento. Né? O que é o processo de aculturamento? Eu vou proibir vocês de praticarem a sua cultura e começar a praticar apenas a minha. Então, vocês vão deixar de praticar a sua religião, de falar a sua língua, de fazer as suas festas. É a mesma coisa. Eu lembro que o senhor falou que eles eram obrigados a falar a mesma língua que eles. Sim. Né? Tem um documentário, depois eu passo para vocês esse documentário para vocês assistirem, que o índio, né, quando ele... Isso acontece até os dias de hoje. Né? Tem alguns lugares que tem algumas pessoas que vão dar comida para o índio. Se o índio não falar a língua português, ele não recebe comida. E ele vai para o fundo da fila. Né? Para ele entender que ele tem que pedir comida pelo português e não pela língua dele. Então, isso é um problema, porque quando ele volta muitas vezes lá para pegar a comida, não tem mais. Então, eles forçam o índio a abandonar a sua cultura. Né? Isso acontece até os dias de hoje. Então, a gente vai criar um estereótipo.
Já ouviu falar o que é o estereótipo? Já ouviu falar sobre isso? Não. Então, o Não. estereótipo, eu vou criar uma massificação de um grupo social. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou corintiano. Todo mundo fala o quê? Que corintiano é uma pessoa que quase não tem o ensino fundamental. Então, eu vou massificar um grupo e eu vou dizer que um grupo inteiro ele tem uma característica única. No caso do corintiano, não tem o ensino fundamental. Então, eu não abro a possibilidade de ter outras interpretações. No caso do índio, eu vou dizer que todo índio ele é bárbaro, ele é ignorante, ele não tem cultura. O europeu vai criar esse estereótipo, né? Por conta do quê? De dominar o índio. Né? Então, no caso, essa questão do que o índio ele não tinha a ambição de acumular bens. Né? É uma das partes bem interessantes do índio, é isso. Né? Que o índio ele não vai pensar em caçar para 2, 3 dias. Ele vai caçar para hoje. Então, se ele conseguir o peixe para alimentar a tribo dele hoje, ótimo. Ele volta para a casinha dele, ele vai fazer a flechinha dele, ele vai fazer a cesta dele, sabe? Ele não está preocupado em caçar para 2, 3 dias. Ele caça para apenas um. Para o europeu, que tem uma visão mercantilista, uma visão de acúmulo de bens, é uma visão negativa isso. Né? Tanto é que nós criamos o estereótipo que o índio é vagabundo, porque o índio não trabalha incansavelmente como nós que vivemos na cidade. Né? Ô, professor, Diga. tipo, os índios, ele tinha uma espécie de trabalho que era assim, ele só fazia, assim, eles caçavam e davam para as mulheres, né? Não me lembro muito bem, tipo, fazer a comida deles e só. E era só para um dia, eles não caçavam, tipo, um monte para o outro dia, só caçava o suficiente só para eles. Então, tem Isso algumas que eu lendas, né? Tem alguns relatos que dizem o seguinte, que o índio, né, teve um relato de um antropólogo, o antropólogo é uma pessoa que estuda culturas humanas. Então, ele vai viver dentro de uma tribo indígena para compreender como os índios viviam. Esse antropólogo ele vai fazer parte de uma caça. O índio, o nativo, que é um povo ignorante, segundo os europeus, ele vai encontrar um grupo de antas. Uma anta é um mamífero brasileiro muito parecido com o elefante, só que ele é muito menor do que o elefante. Então ele tem uma trombinha, sabe? E o índio ele se alimenta da anta. O índio, ele não mata fêmeas, ele não mata antas jovens e ele não mata principalmente animais em desenvolvimento. E ele só mata aquilo que ele vai comer no dia. Né? Aí o antropólogo, que agora me foge o nome dele, perguntou para ele, mas por que você não mata mais umas 2, 3? Ele fala, é melhor eu matar apenas uma e saciar a fome do meu filho, dos meus filhos hoje, do que amanhã eu não ter mais anta para caçar. Entendeu? Tem essa visão do índio. O índio, ele respeita a natureza. Tanto é que eles não matam as fêmeas, levando em consideração que é a fêmea que gera novas antas. Então, o índio ele tem uma sabedoria muito maior do que o povo europeu. Porque o europeu, se fosse o europeu vendo aquele grupo de antas, o europeu ia matar tô todo. comendo tudo. Entendeu? Tem essa diferença aí. Né? Então, e para a gente dar uma continuidade aqui também importante, que eu não falei aqui, que o índio ele vai usar elementos da natureza para os seus rituais religiosos. Já ouviram falar de Orocum? Orocum é o famoso coloral. Né? O coloral que nós colocamos na comidinha para ela ficar vermelha. Né? O índio ele usava o Orocum para pintar o corpo para os seus ritos religiosos. Né? Então, o índio ele vai ter essas contribuições para o povo europeu. A mandioca, a batata, entre outros. Então, assim, a gente já falou sobre a questão da agricultura e nós vamos falar um pouquinho da organização social. Gente, ó, nós não podemos massificar a cultura indígena. Tinha algumas tribos que elas tinham um modelo de vida monogâmicos. Você sabe o que é monogamia? Não? Não. Então, monogamia é quando o homem ele só pode casar com uma mulher.
né? Então, tinha tribos que eram monogâmicas e tinham tribos que eram poligâmicas, né? Que poderiam casar com mais do que uma mulher, né? Então, nós temos todas essas visões aí. Nós não podemos massificar, mas nós devemos entender que tinha essas diferenças. Então, tinha algumas tribos, né, que viviam em várias ocas ou malocas. Né? Acredito que vocês já ouviram uma música do Demônios da Garoa que está chamando Saudosa Maloca, né? Então, uma maloca é uma moradia improvisada, né? Então, o índio ele construía no meio da floresta uma oca que ele poderia, né, ir para uma outra região com certa facilidade. Então, tinha algumas tribos que eles tinham pequenas ocas e tinham tribos que existia uma oca única, né? Então, tinham tribos que toda a família, todas as pessoas moravam numa oca gigantesca. E tinham famílias que viviam em pequenas ocas, né? Pequenas ocas dentro daquela comunidade. Então, tinha algumas tribos que chegavam até ter 3.000 pessoas vivendo juntas. E tinha algumas tribos que não passavam de algumas dezenas. Né? Então, existia uma grande quantidade de diversificações de organização social. Bem, eles também se organizavam socialmente do seguinte: eles eram liderados pelo homem mais velho. Então, eles tinham um sistema de política voltado para a valorização dos idosos. Então, os idosos eram muito valorizados pelos índios. Né? Lembrando que o idoso ele vai acumular conhecimentos e vai transmitir esse conhecimento para as futuras gerações. Né? Então, é importante a gente levar sempre em consideração isso. Então, aí a gente vai falar um pouquinho aqui também, né, da população indígena atual. Gente, uma das coisas importantes também, né, o índio, uma das práticas né, que fez com que o índio, quase todos eles, morressem, é uma questão da contaminação, né, contaminação por doenças. Né, mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Né, a questão de uma pandemia. O europeu ele vai trazer para o índio uma grande quantidade de doenças que o índio não tinha contato. No caso, a gripe, a varíola, né, entre outras doenças. Né? No caso, o europeu também trouxe aqui para o Brasil um mosquitinho, né, que vivia no Egito, né, que é o Aedes aegypti. Acho que vocês já ouviram falar do Aedes aegypti, né? Nossa, era de lá? O Aedes aegypti era do Egito, né? O nome Aedes aegypti. Vem do Nossa, Egito. que da hora. Então, e o Aedes aegypti, quando ele chega aqui, ele vai trazer uma doença que os europeus e os africanos já tinham, né? Duas doenças, no caso, a dengue e a malária. Né? A malária é uma doença que ela é de origem da África também. Então, essa questão que quando o europeu ele chega aqui na América, ele não vai trazer apenas a sua cultura, ele também vai trazer suas doenças. E como nós estamos falando de doenças, o índio, ele não tinha anticorpos para lidar com essas doenças. Então, o índio ele vai ser dizimado por essas doenças, né? Por essas doenças entre outras. Bem, então, nesse sentido aí, nós temos que também pensar de uma certa forma. O europeu, né, ele não vai escravizar o índio. No primeiro momento, o europeu ele vai usar o trabalho do índio para o índio entrar na floresta, pegar os produtos que ele queria, no caso o pau-brasil, o pau branco, o pau preto, o pau rosa, que eram madeiras que seriam usados na Europa, e ele ia dar para o índio o quê? Um machado, uma faca, um espelho, um pente, né? Coisa que o índio não tinha conhecimento, o índio não conhecia. Só que quando o índio ele vai tendo contato com esses elementos, o índio vai perder o interesse por eles e vai começar a abandonar o trabalho do escambo. Aí é que entra uma questão importante, né? Por que o europeu não vai, por que o português não vai escravizar o índio? Se o índio já está lá. O índio, ele, diferentemente de outros povos, quando ele se torna cativo, quando ele se torna escravo, né? Porque uma coisa é você ser escravo por condição.
Na antiguidade, ser escravo é quando eu devia algo para alguém ou quando eu era um estrangeiro capturado em guerra. No caso do índio, o europeu vai tentar escravizá-lo, colocá-lo numa situação de escravidão. O índio, pela sua cultura, ele vai tentar fugir e ele vai tentar, né? O índio ele comete suicídio, né? Ele se suicida para não viver naquelas condições. Então, o índio ele vai começar a fugir e também o europeu, o português, a partir de mais ou menos 1515, 1520, o Brasil começa a ser invadido por franceses e holandeses. Como é que os franceses e os holandeses vão conseguir a confiança do índio? Eles não vão escravizar o índio. Eles vão dar uma liberdade maior para o índio. Então, o que o português vai ter que fazer? O português vai ter que seguir uma linha muito próxima do que o francês e o holandês faziam com os índios. Então, eles não vão escravizar o índio. Então, vai começar a ter a política do quê? De trazer africanos para o Brasil. Mas por que eu estou falando isso aí para vocês, né? Porque é o seguinte, o índio ele vai fugir para o interior. Quando o índio ele foge para o interior, ele vai começar a entrar em conflito com outras tribos. Né? Porque uma das coisas que nós devemos sempre levar em consideração, eles não viviam em paz. Os índios que viviam aqui, eles viviam em rivalidade entre essas tribos. Só que é o seguinte, eu não vou no seu território e você não vem no meu. Tá? Mais ou menos isso. Só que de tempos em tempos eles guerreavam. Né? Tanto é que tem uma prática indígena que era chamado de antropofagismo. Já ouviu falar de antropofagismo? Não? Então, o antropofagismo era a tática do seguinte, eu vou capturar o meu inimigo, eu vou matá-lo, só que para a força dele fazer parte de mim, para que eu tenha o direito à força dele, eu vou me alimentar da carne dele. Então, não era uma questão de alimentação, não é que eles eram canibais, mas era um ritual que as tribos indígenas faziam para que um grande guerreiro, um grande líder, um grande guerreiro inimigo, ele não morresse em vão. Então, a força dele vai ser transmitida a mim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou me alimentar da carne dele. Né? O que nós chamamos de antropofagismo. Né? O índio tinha essa prática. Né? Mas... Professor, só que, tipo, era qualquer um ou só o imperador? Não, todos da tribo. Então, vamos dizer o seguinte, vocês são a minha tribo. Eu sou o líder de vocês. Então, eu vou morrer. No dia que eu morresse, para minha sabedoria permanecer na tribo entre vocês, o que é que vocês faziam? Vocês iriam se alimentar da minha carne. Porque ao se alimentar da minha carne, a minha alma, ela seria fragmentada e iria viver em vocês. Entendeu? Uhum. Parece meio estranho para a gente que vive hoje, mas para eles era algo natural. Né? Era algo normal. Então, por que isso, né? Por que é isso que nós temos que falar sobre isso? Porque os índios, eles começam a ser massacrados, eles vão ser expulsos da sua terra, eles vão ser jogados cada vez mais para o interior. Tanto é que a população indígena brasileira, antes da chegada do europeu, ela estava mais ou menos em torno de 5 a 6 milhões de pessoas antes da chegada do europeu. Hoje, os índios não são mais do que 500 mil, né? 500 mil, mas porque houve políticas de proteção aos índios. Vocês já ouviram falar da FUNAI, né? Uhum. Então, a FUNAI ela foi criada para a proteção dos povos indígenas. Tanto é que, quando houve a demarcação das terras indígenas, essa população vai crescendo, ela vai começar a se ampliar. Tanto é que hoje no Brasil, nós temos 305 etnias e nós temos 274 línguas faladas ainda. Né? Ainda. Porque qual o maior problema dessas línguas? Essas línguas, como o índio também, ele vem sofrendo com um problema porque o homem branco, né? Porque eu tenho um professor de educação física na escola pública que eu trabalho, que ele é indígena, né? Ele é de uma tribo lá do Mato Grosso.
Ele fala que o maior problema do índio hoje é que o índio ele não tem condições, né? Ele é sempre bombardeado pela cultura do branco e ele se vê forçado a sair da tribo. Então, os índios jovens, eles não ficam na tribo. Então, eles não aprendem a cultura indígena. Então, com o passar do tempo, quando os mais idosos vão morrendo, essa cultura vai se perdendo. Isso é um problema muito sério. Tanto é que, se nós formos pensar, né, tem tribos que hoje não são mais do que 15 a 20 pessoas. Então, quando essas pessoas vão morrendo, essa cultura vai se perdendo, né, entre outras coisas. Né? Então, a gente vai, no caso aqui, nós temos algumas imagens aqui, né, dos povos indígenas fazendo manifestações para cobrar do governo melhores condições de vida, que eles incentivem, né, a manutenção da sua cultura. Né? Porque qual é o maior problema do índio? O índio ele está quase sendo expulso das suas terras também. Né? Tem vários grupos que buscam, né, retirar o índio das suas terras, dizendo que o índio ele não consegue explorar as riquezas que existem naquelas terras. Né? Então, nós temos todos esses problemas também, né? que é considerável. Uma outra coisa também aqui importante, que eu vi algumas matérias, principalmente em jornais. O índio, nós confundimos. O índio, ele pode usar da nossa tecnologia também. Né? Porque eu vi uma foto de um índio tirando uma selfie com o celular e tinha um monte de crítica. Falando, mas o índio ele tem que viver no meio da floresta sem tecnologia. Na verdade, não. Ele pode usufruir dessas tecnologias. Para quê? Para difundir, né, para transmitir a sua cultura para o máximo de pessoas possíveis. Né? Então, nós temos que dar o direito que o índio foi negado. Então, galerinha, e aí, alguma dúvida por enquanto? Bruno, Sofia, Eduardo, Não. certeza? Não. Deixa eu ver se eu Não, consigo essa tela aqui para abrir a tela de novo. Né? Que eu sou uma negação. Da próxima vez eu vou colocar um aluno como anfitrião, porque aí fica mais fácil. Né? Tô mais perdido que segue tiroteio nesse negócio aqui. Mas assim, gente, alguma dúvida por enquanto? Não. Alguém quer fazer algum comentário? Não? E aí, Sofia, gostou do bonezinho? Uhum. Gostou do bonezinho do Cada Corinthians? terça-feira é um estilo diferente, né, professor? Gostou do bonezinho do Corinthians? Olha, que bonito. É do Corinthians? Ah, eu nem tinha visto, não gostei não. Parei de gostar agora. Porra, professor. Relaxa, relaxa. Gente, ó, O então... professor tá parecendo uma louca. Professor, mas foi bonito o jogo, hein? São Paulo e Corinthians. Nada, agora as coisas vão mudar. A gente não nega, não. A gente não nega a origem, não. Né? Não, foi maravilhoso. 2-1. Faz parte. Não dá para ganhar sempre, né? Não dá para ganhar sempre. Mas, assim, galera, então eu vou deixando vocês aí. Precisando de alguma coisa, só vocês me procurarem, tudo bem? Né? Tá bom. Né, dona Sofia? Então, assim, dona Nicole, meninos, meninas, assim, eu vou trabalhando agora com vocês com a apostila, porque a apostila agora ela está digitalizada, aí fica mais fácil da gente poder compartilhar ela na tela, acho que fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Tudo bem? Uhum. Né? Aí, o Eduardo falando que tinha que ser o Verdão. Palmeiras. Tá valendo. Tá valendo, a gente pode... É que eu não... Assim, é muita mesmo. informação para mim, cara, é muita coisa. Eu tô vendo que tá chegando o chat, só que eu fico meio atrapalhado. Eu tô aprendendo ainda a mexer nesse negócio aqui, mas até acabar a pandemia eu aprendo. Ô, professor, deixa a gente Quando começar. acabar a pandemia, o senhor aprende, né? Aí eu aprendo. Fala, Eduardo. Deixa a gente como anfitrião, professor. Eu vou pegar um de vocês para ser anfitrião, vou combinando direitinho no meio da semana. Aí no meio da semana eu Ah, mas aí o senhor não vai aprender, professor. É melhor o senhor mas ficar me ensinam. mesmo e aprender. É assim, mas aí vocês me ensinam. Né? Ah, tá. É como já diria o Paulo Freire, não
Não existe conhecimento superior, só existe conhecimento diferente. Né? É. Então, gente, eu vou deixando vocês aí. Precisando de mim, é só me chamar. Que agora eu vou fazer um prato indígena aqui para mim tomar café. Vou fazer uma tapioca. Caraca, professor, como você não consegue comer tapioca de manhã? É bom, não tem glúten. Então tá, gente. Precisa de alguma coisa, vocês me chamam aqui, beleza? Aquele abraço. Deixa eu ver aqui agora. Ah, que legal. Agora aprendi como é que tira esse trem. Aprendi. Obrigado, gente. Até mais. Parabéns, professor. Tá certo. Até mais, hein? Obrigado. Aquele abraço. E o Matheus, você assistiu a live ontem, Matheus? É, o Matheus já tá aí. Né? Ele morreu, professor. Oi, professor. E aí, você assistiu a live ontem? Eu fui dormir 1h da manhã. Assisti, eu pulei um pouquinho. Eu pulei um pouquinho porque o Ronaldo Giovanelli entrou e eu não gosto dele, não. Ah. Ele é chato. Aí eu pulei, faltando meia hora pra acabar. Pensando que era o nome da Hypera Pharma, uma empresa que eu nunca vi na minha vida. Tá valendo, né? Mas ainda bem, né? O importante é dinheiro. O dinheiro caindo na conta, tudo tá valendo. Ah, então tá. Então aí qualquer coisa vocês me chamam aí, beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.